Começa agora a sua resenha do futebol no YouTube. Top Gol! Top Gol! Começou! Pode ir. Bem, amigos do Top Gol, muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do YouTube, começando mais uma edição do Top Gol, a sua resenha esportiva falando sobre o mundo da bola com o meu amigão, meu parceiro Bruno Suaide. E aí, Brunão, tudo bem? E aí, Baia, tranquilo? Foi movimentado Libertadores e Brasileirão essa semana, hein? Libertadores sim, Brasileiro mais ou menos. Alguns clubes não, outros clubes sim, judiaram da bola. Por causa por ter muitos clássicos, foram 4 clássicos, a gente espera muito, né? Verdade. E não foi entregue tudo isso. Vamos começar pela Conmebol Libertadores 2025. O Fortaleza recebeu em Fortaleza o Bucaramanga, Bruno. 0x0. Foi 0x0 e um resultado ruim pro Fortaleza, porque, Fortaleza veio uma vitória muito grande, 4x0 no Colo-Colo. Lá no Chile, apesar de ter vencido por WO, o Fortaleza vinha segurando o empate contra o Colo-Colo lá no Chile, que é muito complicado. O Colo-Colo entende de Libertadores, mas o Fortaleza, querendo ou não. E a torcida esperava aí mais um show, né? Com certeza. Se foi 4 no Colo-Colo, você imagina 5 ou mais do Bucaramanga. Mas empatou. O Bucaramanga também é um time pequeno aí, tá querendo mostrar serviço na sua primeira Libertadores, né? Resultado ruim pro Fortaleza por ser dentro de casa, mas um pontinho. Um pontinho para o Fortaleza, eu acho que classifica também. Atlético Nacional 1, Bahia 0, lá em Medellín. O Atlético Nacional se impôs contra o Bahia, o Ceni não conseguiu empatar o jogo. Assim, o grupo do Bahia é o grupo da morte, pra mim, da Libertadores. Bahia, Inter, Atlético Nacional e Nacional são do Uruguai, são times muito grandes. E, tanto é que tá bem apertada a pontuação ali, ninguém sabe quem que vai passar, diferente do grupo do Palmeiras, por exemplo, ninguém sabe quem que vai passar. E perder lá em Medellín, desculpa, é normal. O Atlético Nacional conhece muito a competição, mais que o Bahia, né? Então 1x0, resultado comum. Agora o Bahia tentar ir na última rodada. Verdade. Tomou o troco, né? Porque o Bahia sacudiu o Atlético Nacional na Arena Fonte Nova. Sim. O time do Bahia é bom, mas o Atlético Nacional entende de Copa Libertadores da América. No Newton Santos, lá no Tapetinho, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Estudiantes 3x2, Bruno. Vitória grandiosa do Botafogo, 3x2, estava precisando. E eu estava vendo a tabela do Botafogo, não é tão ruim assim quanto parece. O Botafogo perdeu um jogo, que foi lá contra a Universidade do Chile, lá no Chile, perdeu por 1x0. Então a campanha do Botafogo até é ok, mas estava precisando ganhar. 3x2, vitória grandiosa, porque o Estudiantes é um gigante da Argentina. Excelente vitória. Segue o Botafogo na competição, provavelmente também classifica no grupo A. São Paulo no Morumbi empatou com o Libertad 1x1, o Alisson foi expulso, jogou com 10, praticamente 75 minutos do São Paulo no Morumbi, Bruno. Sim, o que o São Paulo precisava era empate mesmo para classificar. Não foi um jogo brilhante do São Paulo, como o São Paulo do Zubeldia eu não acho brilhante. Mas ele consegue resultados, ele consegue fazer boas campanhas e o empate já bastava. Pelo gol do Luca, foi o gol do Luca, do menino da base, e a comemoração do Zubeldia é uma coisa incrível também, né? Ficou pouco feliz. Eu acho bem interessante as comemorações do Luiz Zubeldia. Ele tem um pouco do lado Abel Ferreira ali, com um pouco mais de humor, não sei. Mas o empate já era necessário para o São Paulo classificar, e o que vale é isso, né? É verdade. O Zubeldia é engraçado demais. O que ele reclama no ouvido do Bandeira é brincadeira, velho. Ele e Abel Ferreira é uma coisa impressionante. Cara, eles são chatos demais, mas são bons treinadores. Sim, com certeza. Palmeiras 2, falando de Abel Ferreira. Falando de Abel. Palmeiras, o Verdão 2, Bolívar 0 no Allianz Parque. Chovendo molhado, né? 2x0, 5 jogos, 5 vitórias. Não tem muito o que falar. Melhor campanha geral e Palmeiras entende bastante Libertadores, principalmente nos últimos anos, ainda mais com a chegada do Abel. Grande vitória, em 15 minutos, matou o jogo. Resolveu, tocou a bola, levou até os 90 de boa e a torcida do Verdão está feliz porque é líder na Libertadores com a melhor campanha em primeiro lugar, líder no Brasileirão também com a melhor campanha em primeiro lugar. Aonde vai parar esse Palmeiras, hein, Bruno? Então, nos últimos anos, conquistou títulos. A torcida do Palmeiras espera isso esse ano também. Verdade, o Palmeiras vai mostrar toda a sua força no Mundial de Clubes, que começa dia 15 de junho. Continuando aqui o programa nacional 0, Internacional de Porto Alegre 2, o Inter se redimiu no nosso Colorado. Pois é, agora eu entendi talvez porque o Roger tenha poupado contra o Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro. Vitória gigante do Colorado, 2x0, porque ganhar do Nacional lá
No Uruguai é muito difícil, é muito complicado. Muito mesmo. E o Nacional tá fazendo uma campanha até interessante na Libertadores. Nos últimos anos não vem tão bem, mas, pô, jogar lá é bem treta. E o Inter de Roger Machado conseguiu uma grande vitória, segue vivo no grupo. E o último jogo dos brasileiros na rodada, Flamengo 2, LDU de Quito 0 no Maracanã. O Flamengo tomou um susto aí, porque não ganhou 2 jogos do Central Córdoba, né? Nossa. Impressionante. E o Central Córdoba, ele é líder do grupo do Flamengo, está classificando. Impressionante, um time pequeno, argentino, muito pequeno. Mas o Flamengo passa tranquilo, tomou só esse susto aí e ganhou de 2-0, estava precisando. O que precisava era dessa vitória, porque acredito eu que contra o Tátira, o Flamengo passe bem tranquilamente na última rodada. Eu também acho que o Flamengo passa, talvez não em primeiro lugar do grupo, Sim. mas passa em segundo e vai para as oitavas e avança. Sim, mas tomou um susto. Muito de susto, leve. hein? Tava desclassificado, aliás. Esses foram todos os placares e todas as notícias da Libertadores da América 2025. Agora sim, vamos falar do Brasileirão Betano 2025, tá pegando fogo, começando pelos jogos que aconteceram sábado. Ceará 2, Sport 0 em Fortaleza, Bruno. A grande vitória do Ceará, e pô, tá surpreendendo demais. Já estamos indo para a 10ª rodada aí, e o Ceará tá fazendo uma campanha muito legal, muito interessante, beirando o G4. Tudo bem que pegou o Sport agora, o Sport está lá embaixo, o lanterna do campeonato, mas mesmo assim, ganhou o jogo, vitória muito importante para o Ceará, que faz um excelente campeonato brasileiro até o momento. Você acha que o Ceará pode beliscar uma vaguinha, a última vaga da Libertadores? Pois é, o Bragantino já foi, vários times já foram, o Ceará é um time tradicional. Pode ser. Uma pré-Libertadores? Vozão tem força, tem muita torcida. Aliás, semana passada cobrimos o Ceará no jogo contra o Santos. A torcida é completamente apaixonada pelo Vozão, Bruno. Ué, Fortaleza tá lá na Libertadores. Por que o Ceará não pode estar? Com certeza. Quem sabe o alvinegro cearense vai pra cima na Libertadores. E no Rio de Janeiro, Vasco 3, Fortaleza 0. Também mais um jogo do sábado, Bruno. Cara, grande vitória do Vasco contra o Fortaleza. Ninguém estava esperando essa paulada, 3-0, né? Porque o Fortaleza vem praticando um bom futebol, não só esse ano, nos últimos anos. E foi o segundo jogo do Diniz. Todo mundo já fica com aquela esperança, principalmente o torcedor vascaíno, né? De ver um bom futebol assim do Vasco. O tal do dinizismo, né? Uhum. Porém, tirando o Fluminense, quer dizer, no próprio Fluminense, ele na primeira passagem, o Diniz começa bem, depois ele vai caindo um pouco. E esse não é nem o começo, assim, porque é o segundo jogo apenas. Mas, o torcedor vascaíno serve um pouco de esperança. E o tal do Veguete, 2 gols. Ele é quase o Vasco por completo, né? Excelente, viu? O terceiro gol foi muito bonito, aliás, porque todo mundo, a gente estava criticando que o Veguete não faz gol com as pernas. Fez 2. Fez 2 ali bonito, né? Porém, a especialidade dele é o cabeceio, porque com os pés ele é meio grosso até, né? Uhum. Mas é um cara que se entrega, é um cara que faz muitos gols, ele sabe se posicionar na área e cabeceia muito bem. Engraçado que o mais fácil, assim, que é com as pernas, ele não faz, né? Porque cabeceio, muita gente acha que é fácil e não é. Não é. Principalmente o posicionamento dentro da área ali, porque o dele é muito preciso, né? Tempo de bola. Tempo de bola não é fácil. Não é fácil. Tanto é que muita gente não tem gol de cabeça na carreira, né? Muitos com os pés. Verdade. Muito atacante aí não fez muitos gols de cabeça na carreira, né, Bruno? Não, um monte. Tem craques de bola, né? Com certeza. Ele não é um cracaço assim, mas peça fundamental para o Vasco. O último jogo de sábado, São Paulo 2, Grêmio 1 no Morumbis. Cara, o São Paulo já era favorito para esse jogo, porém quem abre o placar é o Grêmio que não vem num bom momento. Eu acho que o Rafael não falhou, não foi uma falha brutal. E cobriu o primeiro poste e abriu o segundo. Foi um pouco atrasado ali na bola, o cara bate cruzado, só que meio fraco. O Grêmio abre o placar. Mas o óbvio aconteceu, o São Paulo virou o jogo, 2-1. E quando o São Paulo não tinha feito nenhum gol, o Grêmio estava ganhando, já era 10 finalizações contra 1 do Grêmio. Verdade. Já demonstrava muito bem o que era o jogo. Uma finalização, a bola acabou entrando, mas o São Paulo virou o jogo, 3 pontos importantes para o São Paulo. Agora nos jogos de domingo, começando com o clássico alvinegro na Arena Neoquímica, Corinthians 1, Santos 0. Preocupante, hein, Bruno? A luz está acesa na Vila Belmiro. Sim, a situação do Santos é preocupante, está ali na zona de rebaixamento, só venceu um jogo no campeonato, 5 pontos.
Porém, gente, com todo respeito, tudo bem que clássico é clássico e tudo mais, tem esse discurso, né? Porém, já era esperado o Santos perder esse jogo. Tem um negócio chamado tabela planejada, né? Que muitos clubes fazem na parte interna ali. Jogos que ele pode ganhar ou não ganhar. A probabilidade. A probabilidade. Não sei se muitas pessoas sabem, mas dentro do clube Existe isso. Existe isso. No scout do clube. Sim, como tá o planejamento ali dentro e tudo mais. E esse era um jogo que, pô, tava Na ali pro cara, Santos né? perder. E o Santos até que, ok, né? Foi um jogo chato. Tivemos 4 clássicos na rodada, 3 chatos e um legal só. Uhum. E o Corinthians acabou ganhando o jogo, porque a bola, no limite ali também, no limite, a bola passou um pouco a linha e o Corinthians, com a lei do ex, né, Yuri Alberto é base do Santos, Base do Santos. o Corinthians, o Timão, acabou vencendo o jogo, que já era esperado na minha visão. E eu vi um dado importante, o Corinthians alcançou 13 pontos agora. No ano passado, o Corinthians alcançou 13 pontos na 17ª rodada, então não tem esperança para o Santos, sim. Tem sim, é isso aí, tem segundo turno, o campeonato é longo, mas o Santos tem tudo para se recuperar agora com a volta do Neymar Júnior. Juventude 1 na Serra Gaúcha, Fluminense também 1. O Flusão saiu perdendo para o time da Serra Gaúcha. Bruno. Confesso que esse jogo não vi, mas eu acho o resultado ok, porque jogar contra o Juventude lá, como eu sempre falo aqui, jogar contra o time da casa, mais que seja um time menor e tudo mais, um time grande, é sempre difícil. Com o time grande, obviamente, é mais complicado. Mas o Juventude é um time que faz boas campanhas ok na Série A, pro elenco que tem. E o empate era um resultado previsto aí. Esperado. Confesso que não vi o jogo, ok? Clássico em Salvador. O Bavi, Bahia 1, Bahia 2, Vitória 1, 2 expulsões. Esse jogo foi movimentado, Bruno. Dos clássicos, o melhor. Porque, pô, teve gols, né? Porque vamos falar de 2 aqui que não teve nenhum gol. Bahia 2, Vitória 1. E vitória é importante. Não, vitória não. Triunfo importante pro Bahia, que ganhar um clássico sempre dá aquela moral, né? Principalmente ali no estado e tal. E eles se adoram, né? Ah, se adoram, eles se amam, né? As tretas mais engraçadas, uma das mais engraçadas, assim, pesadas também, é do Bavi, que é um jogo bem legal de assistir. E o Bahia do Ceni, que vem fazendo 2025, muito bom, como a gente sempre vem falando aqui. Grande triunfo do Bahia. Contra o Vitória. Bragantino 1, Palmeiras 2, estava valendo liderança, o Massa Bruta saiu abrindo o placar, mas o Palmeiras com aquela técnica, qualidade e agressividade virou o jogo, Bruno. Sim, a torcida do Palmeiras fala que é o time da virada, o time do amor e tudo mais, mas pô, o Palmeiras, óbvio que perde alguns jogos, o Palmeiras do Abel Ferreira, mas quando ele engata uma sequência ali, é um psicológico, um mental incrível, é muito bom o mental do Palmeiras, porque ele consegue sair perdendo jogos. Óbvio que ele vai perder alguns, isso é natural do esporte, às vezes vem uma fase ruim, mas quando ele entra nessa fase boa que eu estou falando, ele sai perdendo o jogo e ele não se apavora. Verdade. Isso é incrível e é essencial para você ganhar títulos, coisa que o Palmeiras vem ganhando nos últimos anos. É verdade. O Palmeiras, eu vi um dado hoje, aliás, acho que foi no site do GE da Globo, o Palmeiras é o melhor, aliás, o melhor visitante. 17 vitórias e 3 empates, Bruno. É assustador. É assustador. É assustador o número do Palmeiras. A pontuação que o Palmeiras faz fora de casa. Aí o torcedor do Grêmio, ele fala assim, o Grêmio é quase igual. Uhum. O Grêmio tem 17 derrotas e 3 empates. O torcedor do Grêmio num bom humor incrível, que eu li aí nos comentários. Mas voltando a falar do Palmeiras, o mental é absurdo, é muito forte. Porque o segredo é esse, né, no futebol. Se você está saindo perdendo, a pior coisa é você se apavorar. Óbvio que quando os times entram numa fase ruim, se apavorar vai acontecer mesmo. Mas para você ser campeão, para você ganhar títulos, saiu perdendo, não se desespera, tem que ter foco para poder virar o jogo. E isso o Palmeiras de Abel Ferreira sabe muito. E eu queria fazer um comentário, eu gosto muito do futebol do Maurício, não sei você. Gosto, canhoto? O Maurício, que diversos gols que ele fez, botou o Palmeiras à frente do placar. Ou seja, ele é um jogador que dá vitórias ao Palmeiras. Porque tem muito jogador que tem muitos gols e tudo mais, mas é gol de 4-0. Verdade. É gol de empate no máximo. E o Maurício é um jogador fundamental, voltou de lesão. É um grande jogador, eu gosto dele desde o Inter. Eu acho até que ele evoluiu
ainda mais no Palmeiras, sem jogador. Não é tão habilidoso como o Rafael Veiga, mas é um bom canhoto e fazedor de gols. Não, sim, de aparência ele lembra o Veiga também, Também, o bigodinho. Muito bom jogador e grande vitória do Palmeiras. Lá no Maracanã, 100 gols, hein? Flamengo 0, Botafogo 0, o Clássico Carioca não deu certo. Pois é, um jogo que não disse muito, não criaram, os times até rondaram uma área ali e tudo mais, mas não conseguiram criar nada demais. Um clássico desse tamanho, Flamengo e Botafogo, tão histórico. E os dois times, o Botafogo atual campeão da América, tudo bem que o Flamengo esse ano joga melhor. Também. A gente esperava um pouco mais. Não disse muito a que veio esse jogo, não. E o Flamengo não tomou um gol graças ao goleiro Rossi, Bruno. Ah, sim, fez um. Foi a melhor, acho que a melhor chance do jogo foi essa. Isso mesmo. E vamos voltar lá para a capital gaúcha, Internacional, no Beira-Rio 1, Mirassol 1 e o Leão do Interior Paulista apertou o Inter, hein, Bruno? Cara, eu acho que o Mirassol não cai. Se continuar nesse roteiro, porque, pô, foi dentro do Beira-Rio, tirou ponto do Inter, tudo bem, não venceu. Mas tirou ponto do Internacional, tirou ponto do Grêmio, tirou ponto do Atlético, do Corinthians. Então, eu acho que o Mirassol não cai. Vai acabar, geralmente, como eu falei, geralmente acaba caindo o grande e o menor fica. Todo mundo já dá o Mirassol como rebaixado, né? Excelente resultado pro Mirassol e péssimo pro Inter. Eu vi no Instagram hoje, gente, que o Mirassol é o atual campeão gaúcho. Ganhou do Grêmio e agora tira ponto do Internacional, né? E fechando a rodada de número 9, em Belo Horizonte, outro jogo chato. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. O Clássico Mineiro terminou sem gols. Pois é, mas eu acho que esse talvez tenha sido um pouco melhor que o do Flamengo, porque pelo menos tivemos um time atacando, um time chegando mais próximo ali, que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro que esteve mais perto de ganhar, o número disparado melhor do Cruzeiro no jogo, mas o clássico é clássico. E a torcida do Cruzeiro, cruzeirense fala que é o maior de Minas, por questão de título e tudo mais. O Atlético Mineiro é a pedra no sapato do Cruzeiro. Sempre será. Sempre foi e sempre será. Não adianta o torcedor do Cruzeiro encher a boca para falar de números. De números. Os caras são a pedra no sapato, sim. O Cruzeiro massacrou durante o jogo, não conseguiu sair vitorioso. Nos últimos anos aí, o Atlético Mineiro dá trabalho, não só nos últimos anos, na história. A história é por isso que o clássico é tão legal, o Clássico Mineiro, um dos maiores desse país. É isso aí, rodada do Brasileirão 2025. Agradecendo nossos patrocinadores, Quiosque da Ana, 34B na Avenida Ayrton Senna, no Itararé, em São Vicente. Um beijo pra você, viu, Ana Maria? Qualquer hora dessa eu vou comer aquele peixinho frito aí no seu quiosque. Roberto Automóveis em Praia Grande, anota aí o @ do Roberto. @Roberto Automóveis PG. E os telefones para você consultar o estoque de carros da Roberto Automóveis é o 13 3474 4560. 3474 4560. Mandando um abração também pro meu amigão Dodô e o Trio de Ferro, todo o Trio de Ferro, proprietários lá do Boteco Seu Costa, na Rua Paraíba, número 56, em Santos. Anota o @ aí do Boteco Seu Costa, @Boteco Seu Costa, e o telefone do delivery. Anota aí, uma delícia, a melhor panceta que eu já comi na minha vida, é a melhor panceta do Brasil, está no Boteco Seu Costa. Anota o telefone 13 3385 0807. Eu falo em nome de Boteco Seu Costa, Roberto Automóveis e Quiosque da Ana. E vamos ficando por aqui com mais uma edição do Top Go, com todas as notícias que ocorreram essa semana na Conmebol Libertadores e Brasileirão 2025, né, Brunex? É isso aí, hoje tem Copa do Brasil, né? Final de semana mais Campeonato Brasileiro. E vida que segue, mais resenha aqui com a gente. Até a próxima semana, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.